Pois bem, agora nós vamos falar sobre a velhice. Como é que nós podemos ajudar, aconselhar, assistir alguém que já está na terceira idade? Vamos nos lembrar que nosso país deixou de ser, há já algum tempo, um país jovem ou de jovens. A nossa pirâmide agora ela não é mais aquela pirâmide onde a base mais larga era formada pelas crianças, adolescentes e jovens. Agora ela tem um formato meio estranho, porque agora temos muitas pessoas mais velhas, né? E a previsão é de que o país seja dominado por pessoas da terceira idade. Então, essa preocupação nós vamos ter de forma frequente no nosso trabalho de aconselhamento bíblico dentro da igreja, atender pessoas da terceira idade. Chegar na terceira idade é uma bênção, né? Nós bem sabemos disso, nós alcançamos aí uma idade onde temos a maturidade, nós temos a experiência, a sabedoria, enfim. Mas também isso significa que temos dificuldades, problemas que podem trazer preocupação, angústia, ansiedade em algumas pessoas dessa faixa etária. Collins coloca o seguinte, que as alterações físicas que acontecem com pessoas que entraram na terceira idade podem fazer com que essas pessoas tornem-se pessoas mais tristes, mais desanimadas, mais abatidas. Então, alterações na aparência, por exemplo, aqueles que davam muita atenção à aparência, quando nós envelhecemos, nosso corpo também vai acompanhar. Alterações sensoriais, alterações sistêmicas, né, no sistema digestivo, enfim, alterações sexuais, a pessoa não tem mais aquele mesmo vigor, isso pode trazer alguma dificuldade. Doenças e problemas de saúde são alterações significativas que podem levar uma pessoa da terceira idade a momentos de muita tristeza, para nós não falarmos de depressão, que pode ocorrer também. Causas mentais, né, são os problemas que surgem na velhice, na terceira idade, podem ser de origem mental. Nós perdemos a criatividade, a nossa memória pode falhar, a nossa capacidade intelectual para aprender coisas novas também. Nós ficamos com dificuldades para aprender coisas novas. Enfim, isso pode trazer um certo abatimento. Causas econômicas. No Brasil, onde nós estamos vivendo, nós temos problemas financeiros, econômicos, aposentadoria, enfim, tudo isso que você já está percebendo na Previdência Social, enfim, isso traz preocupação acerca do futuro. Causas interpessoais, né? Muitas vezes nós vamos perdendo, né, amigos ao longo da nossa jornada, amigos que morrem antes de nós, e a pessoa vai se tornando abatida porque vai se ver sozinha, toda aquela companhia que tinha, aquele grupo que tinha, vai diminuindo. Então, causas interpessoais, causas ligadas à autoestima, exatamente por conta de todas essas alterações. Causas especiais, por exemplo, é claro que hoje nós encontramos pessoas na terceira idade que lidam muito bem com a tecnologia. Mas a maioria de nós tem um pavor de tecnologia. Não sabem lidar, não tem como lidar, tem pavor de ir ao banco, de fazer as coisas pela internet, enfim. São pessoas na terceira idade, nessa faixa etária, que têm dificuldades para lidar com o novo, com as novas ciências, com as novas tecnologias. Causas espirituais e existenciais, né? Então é viúvo, é viúva, enfim, né? Os netos, os filhos, não que abandonaram, alguns casos é um caso de abandono, mas outros casos são deixados, o pessoal da terceira idade é deixada de lado, enfim. Tudo isso pode causar problemas no nível físico, mental, emocional e espiritual a pessoas que
que estão na terceira idade. Como é que nós podemos cuidar dessas pessoas? Na próxima aula nós veremos isso. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, nós colocamos aqui alguns problemas que envolvem a velhice. Alcançar uma idade longeva não é um mal em si, mas alguns sofrem ou padecem por conta de várias situações. Nós mencionamos na aula passada. Agora, como é que o conselheiro pode ajudar alguém que está nessa faixa etária a viver uma vida com com qualidade? Como é que um conselheiro pode ajudar, um conselheiro bíblico? Então, o Collins vai nos oferecer as seguintes metas. Em primeiro lugar, o conselheiro ele tem que fazer um autoexame. O próprio conselheiro ele precisa olhar para si mesmo e fazer uma análise de si mesmo. Como assim? Porque às vezes o próprio conselheiro carrega algumas dificuldades em relação ao trato com pessoas na terceira idade. Que dificuldades são essas? Então, às vezes ele está lidando com um senhorzinho, com uma senhorzinha, senhorazinha, ele vai julgar, ele pode fazer uma espécie de transferência, uma espécie de identificação com a sua própria mãe ou a sua própria avó que ele perdeu e ele mesmo não ter condições de seguir adiante naquele aconselhamento. Então, por isso que o conselheiro bíblico ele tem que também olhar para si e verificar se precisa também de ajuda, de aconselhamento para lidar com pessoas nessa faixa etária. O conselheiro bíblico, então, diante de uma pessoa da terceira idade que esteja passando por alguma dificuldade, deve estimular o aconselhando a buscar exame físico, a buscar o médico, o geriatra, porque alguns se recusam, eu estou bem, não preciso disso, não preciso daquilo, mas muitas vezes por falta de um cuidado nessa parte física, o idoso ou a idosa pode estar passando por dificuldades que poderiam ter sido resolvidas de uma forma muito tranquila. O conselheiro bíblico deve oferecer aconselhamento individual, pessoal, se for o caso. E esse aconselhamento deve ser de apoio, deve ser educativo, embora muitas vezes o conselheiro possa ser mais jovem do que o aconselhando. A educação aqui não é ensinar novas coisas ao idoso ou à idosa, mas mostrar ali novas perspectivas em relação à interpretação da vida, interpretação das escrituras, enfim. Ele deve estimular também uma revisão de vida, mas estimular as conquistas, estimular as boas lembranças, para que o idoso possa então se sentir valorizado, se sentir realizado. E ele pode também, o conselheiro, ele pode também reunir a família, fazer um aconselhamento familiar, para que a família que acolhe o idoso ou a idosa possa compreender a situação atual do seu ente querido, para que possa também ser uma rede de apoio para o aconselhando. Então, o conselheiro bíblico pode reunir a família, fazer um aconselhamento familiar, para que todos possam estar
compreendendo, interpretando muito bem e agindo nessa situação de vida do aconselhando. Às vezes, segundo Collins, é interessante mudar o ambiente onde está o aconselhando idoso. De repente ele precisa realmente mudar aquela casa onde ele está, é uma casa que não oferece boas memórias, boas lembranças, ou de repente é uma casa grande demais, onde o idoso sozinho não dá mais conta, e, enfim, a mudança de ambiente pode ajudar o aconselhando idoso a ter uma nova visão da sua vida, a ter um novo estímulo, uma nova motivação e sair então da sua situação de dificuldades, as dificuldades que nós apontamos na aula passada. Então, de repente, a mudança de ambiente pode favorecer o idoso ou a idosa. Já vi casos onde o casal bem idoso já estava muitos anos na mesma casa, uma casa enorme, os filhos foram embora, só ficou o casal e eles não estavam mais dando conta e estavam infelizes. Então, a sugestão que demos foi que eles se mudassem para um lugar menor, onde eles pudessem dar conta de tudo com o apoio dos filhos. São algumas dicas. As coisas são muito mais complexas, é claro, mas são algumas pistas para você entender qual é o caminhar de um aconselhamento bíblico. Até mais.